Bom dia! Hoje a nossa aula vai ser sobre Geografia. Geografia do 8º ano e vamos falar então sobre a população e povoamento e como é que se dá a distribuição da população no globo terrestre. Portanto, vamos aqui ao nosso título e vamos escrever Geografia, 8º ano. Vamos lá pôr aqui, ferramenta direitinha, ok? Geografia, 8º ano. E o tema então hoje é população. Isto que não podia de ser, temos que pôr aqui o nosso blog, Hora A. Muito bem. População e povoamento. Então, o que é isto e o que é que significa no contexto de geografia? O que é a população, de que forma a população se distribui no globo terrestre? Onde é que ficam as principais concentrações humanas? Ou seja, concentrações humanas, o que é isto? Concentrações humanas, vamos colocar aqui a definição. Concentrações humanas. Vamos só pôr aqui um tamanho. Concentrações humanas são os locais do globo terrestre onde existe uma elevada concentração de pessoas por área, ou seja, por quilómetro quadrado ou por metro quadrado. Mas também no globo terrestre nós vemos que existem sítios onde não vive quase ninguém e esses locais são denominados vazios humanos. E então os vazios humanos, vamos colocar aqui a definição, vazios humanos, que por definição são os locais do globo terrestre onde não existe população. Temos exemplos disso, o caso dos desertos, das florestas, das montanhas e mais alguns que vamos ver mais para a frente. Quais são os fatores então que influenciam esta distribuição desigual da população mundial? No planeta Terra existem cerca de mais de 6 mil milhões de habitantes. Muita gente, mas esta população não se encontra distribuída da mesma forma, ou seja, a densidade populacional. E o que é a densidade populacional? Densidade populacional é o número de habitantes de uma região ou de um país por uma determinada área. E então podemos pôr aqui que isto seria igual ao número de habitantes numa determinada região ou país por uma determinada área. Mas esta densidade populacional varia então de região para região, de país para país, de continente para continente. Ou seja, só para termos aqui um exemplo do que é densidade, imaginem que temos aqui que esta é a nossa região populacional. Certo?
e temos aqui um número de habitantes. Por exemplo, 6 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. E aqui numa área ligeiramente mais pequena, temos exatamente o mesmo número de pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta é a região A, esta é a região B. E agora eu coloco a questão. Em qual das regiões A ou B a densidade populacional é maior? Nós podemos ver que as pessoas estão muito mais concentradas, ou seja, num espaço muito mais reduzidos na região B. E se nós olharmos aqui para a fórmula da densidade populacional, nós vemos que é o número de habitantes a dividir pela área. Se o número de habitantes é exatamente o mesmo, ou seja, 6 pessoas, e o que varia é a área, se a área é mais pequena na região B, se nós tivermos um número de habitantes que é 6 a dividir por uma determinada área, que neste caso vai ser menor, a densidade populacional vai ser tanto maior quanto menor for a área. Ou seja, numa área mais pequena, a densidade populacional é maior se o número de habitantes for o mesmo. Mas a densidade populacional não se distribui de forma igual em todo o globo terrestre. Nós sabemos que, como já foi anteriormente dito, que existem regiões no globo onde tem mais pessoas, onde habitam mais pessoas, e regiões onde habitam menos pessoas. Exemplo disso, temos, por exemplo, a Índia tem uma população absoluta de cerca de 959 milhões e 400 mil habitantes. Ao passo que o Brasil tem muito menos, tem 9 vezes menos, cerca de 163 milhões de pessoas. A superfície da Índia é cerca, em quilómetros quadrados, de 3 milhões, enquanto que o Brasil tem cerca de 8 milhões e meio de quilómetros quadrados. Portanto, sabendo que a Índia tem muito mais população e uma superfície mais pequena, saberemos então que a densidade populacional será maior na Índia do que no Brasil. Porquê? O Brasil tem menos habitantes e uma superfície maior, mas a Índia tem mais habitantes e é um país mais pequeno do que o Brasil, portanto tem uma superfície menor. Para podermos visualizar melhor a nível global como é que se dá a distribuição da densidade populacional a nível do globo, eu vou apagar aqui o nosso quadro e vou mostrar então um mapa do globo terrestre, um planisfério, onde nós podemos visualizar muito mais facilmente onde se encontram então os vazios humanos e onde se encontram então os locais onde a população é muito mais densa, ou seja, onde vivem muito mais pessoas. Claro que depois também há fatores que contribuem para que em determinados sítios habitem mais pessoas do que noutros. Mas esses fatores nós vamos ver mais à frente, mas podem ser fatores como o clima, a oferta ou não de emprego, o tipo de relevo da região, pode ser mais ou menos acidentado, ou seja, ter mais ou menos montanhas, pode ser também o tipo de solo, o solo ser fértil ou não, ou seja, ser
ser apto para a agricultura, os recursos naturais, a existência ou não de água potável. Tudo isso são fatores que contribuem para que as populações se fixem em determinado local ou saiam dele. Normalmente, as pessoas ficam nos locais que lhes são mais apetecíveis para viver. Portanto, passo aqui a mostrar como se distribui a população no mundo. Só um momento. Temos então aqui onde estão localizados as maiores concentrações humanas. Temos aqui a Europa, o litoral dos Estados Unidos, o litoral este da Ásia, a Índia e aqui esta parte de África e aqui o litoral brasileiro. Já os vazios humanos, ou seja, onde existem muito menos habitantes por quilómetro quadrado, temos então, eu tinha dito que seria o exemplo, as florestas, os desertos. Por exemplo, aqui na África verifica-se um enorme vazio humano. Isto corresponde à área do deserto Saara. Aqui no Brasil e aqui no norte da Ásia temos aqui a floresta, o que faz com que seja um fator, não digo repulsivo, mas não suscetível à habitação. Na Groenlândia e aqui no Polo Sul vemos que não existe praticamente população nenhuma, é quase zero. E aqui no norte da América, nomeadamente Alasca e Canadá, que são regiões mais frias, onde as pessoas não se fixam. Portanto, existe menos população por quilómetro quadrado. Então, como eu já tinha dito, os focos principais, ou seja, onde existe mais pessoas por quilómetro quadrado, vamos escrevê-los aqui para não nos esquecermos. Focos de população. Focos populacionais. Temos então sul e sudeste da Ásia, a Europa central e ocidental e o nordeste dos Estados Unidos. Nordeste. Já os vazios humanos, ou seja, são regiões que são áreas repulsivas. Já tínhamos dito então os exemplos, que seriam os desertos, as regiões polares, as florestas equatoriais, também as regiões de elevada altitude. E então podemos dizer que, por exemplo, vamos escrever vazios humanos. Onde é que eles se situam? Portanto, desertos, podem ser desertos polares ou desertos quentes, como o caso do Saara. Florestas densas, como é o caso da Amazónia. Podemos ter também regiões de elevada altitude, como é o caso dos Himalaias, na Ásia, e podemos ter também as florestas equatoriais.
Porquê que nas regiões polares, então, nós não temos habitantes? Porque temos vários fatores que são repulsivos, ou seja, que fazem com que as pessoas não queiram viver lá, nomeadamente baixas temperaturas, não existe vegetação, ou seja, não há alimento, e o solo está permanentemente gelado, o que torna a acessibilidade muito fraca para as populações se poderem deslocar. Nos desertos quentes, temos temperaturas elevadas, contrariamente às regiões polares. Os solos são muito áridos, ou seja, muito secos, não são propícios à agricultura. Há muita escassez de água e também inexistência da vegetação. Já as florestas equatoriais e florestas densas, temos temperaturas elevadas, precipitação é muito abundante e a vegetação é muito densa, o que não é propício à construção e nem deslocação das populações. Nas regiões de elevada altitude, como é o caso dos Himalaias na Ásia, temos temperaturas baixas no cume das montanhas, escassez de oxigênio devido à altitude elevada. O ar é muito mais rarefeito, o próprio solo é gelado e está reduzido a rocha, ou seja, quase não tem terra para podermos praticar a agricultura, e o relevo é muito acidentado, dificultando a acessibilidade. Já as concentrações populacionais ou focos populacionais têm muitos fatores atrativos, como, por exemplo, o clima favorável à agricultura e solos férteis. Tem a prática de uma agricultura tradicional muito exigente em mão de obra e a presença de antigas civilizações. Na Europa Ocidental e Central, porque é que nós temos fatores, que tipo de fatores são atrativos? O clima temperado, temos uma elevada industrialização e uma rede de transportes densa que faz com que as pessoas possam facilmente transportar-se de um local para outro, e uma urbanização bastante elevada. No Nordeste dos Estados Unidos, temos alguns fatores naturais que são atrativos, como o clima temperado, os solos férteis e vastas áreas de planície. A nível de fatores humanos, no Nordeste dos Estados Unidos temos uma elevada industrialização e urbanização, também uma densa rede de transportes e uma elevada imigração, ou seja, muita gente de várias partes do globo terrestre que entram para os Estados Unidos para aí refazerem as suas vidas. Isto é a nível global. No próximo vídeo vamos ver a distribuição da população em Portugal. Até a próxima e bom trabalho!